Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo técnico do TechNet Brasil. Sou Marcelo Matias, especialista técnico em soluções de desktop da Microsoft, e hoje nós iremos abordar sobre dois componentes do MDOP, o Application Virtualization, o AppV, e o Enterprise Desktop Virtualization, o MEDV. O objetivo dessa sessão é demonstrar como que o Application Virtualization, antigamente chamado como SoftGrid, e o Enterprise Desktop Virtualization, conhecido como Kidaro, revoluciona o processo de entrega de aplicações e de compatibilidade de aplicações e sistema operacional na minha empresa. Esses dois componentes fazem parte do MDOP. No caso do Application Virtualization, já estamos na versão 4.5, e o Enterprise Desktop Virtualization deve ser lançado agora no primeiro semestre de 2009, antigamente conhecido como Kidaro, agora com a sigla MEDV, e o Application Virtualization com a sigla AppV. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Nesse slide vemos uma divisão de um computador em diferentes camadas. A camada de hardware, a camada de sistema operacional e a camada de aplicações. Nesse caso, usando o Windows Vista. Esses componentes eles agem em diferentes camadas. A aplicação virtualizada age na camada de aplicação, onde ele muda completamente a forma como eu entrego aplicações para os meus desktops. Como que funciona esse processo? A aplicação é empacotada no que chamamos de bolha. Essa bolha compreende todos os recursos que a aplicação precisa para funcionar, como, por exemplo, executáveis, DLLs, entradas de registro, serviços, fontes e demais componentes que a aplicação precisa para funcionar no que se diz respeito à camada de aplicação. Essas aplicações elas podem ser entregues por usuário, o que quer dizer que quando o usuário faz logon numa máquina, a aplicação é entregue para esse usuário. Se por algum motivo ele precisar fazer logon em uma outra máquina, essa aplicação persegue esse usuário, fazendo com que o processo de instalação seja altamente dinâmico. De um outro lado, temos o MEDV. Nesse caso, ele age em cima do sistema operacional. Por quê? Porque ele vai ser usado em casos onde eu tenho problemas de compatibilidade entre a aplicação e o próprio sistema operacional. No caso do AppV, a aplicação virtualizada continua conversando com o próprio sistema operacional da mesma maneira como ela se tivesse instalada no método tradicional. Dessa forma, se a aplicação roda em cima de XP, mas não rodaria em cima de Vista, possivelmente ela vai ter esse problema de compatibilidade. Para contornar esse problema, nós temos o MEDV. Nesse caso, mesmo que eu esteja usando o Windows Vista e a aplicação requer o Windows XP para funcionar, a aplicação vai conseguir ter acesso ao Windows XP mesmo em cima do Windows Vista. Porque além de virtualizar a aplicação, ele também virtualiza o próprio sistema operacional, entregando para o usuário final um pacote transparente. Qual que é a experiência do usuário final em cima do MEDV? Ele simplesmente clica no ícone, a aplicação carrega, sem perceber que existe por trás dela um sistema virtualizado. Nessa demo iremos abordar o funcionamento do AppV e do MEDV. Para demonstrar a aplicação virtualizada, eu tenho nessa máquina o Windows Vista. Nota que eu tenho na minha área de trabalho um documento que quando eu clico, o Windows me fala que esse documento não pode ser aberto porque não tem o software necessário. Eu preciso de um software que carregue um arquivo PDF. Carregando então meu servidor, eu tenho nesse servidor as aplicações virtualizadas, já publicadas. Cada aplicação está associada a um grupo de trabalho. No meu caso eu tenho para o Acrobat Reader o grupo Acrobat Reader, onde eu vou simplesmente abrir esse grupo. Na guia membros, vou incluir o usuário que precisa do acesso ao aplicativo do Acrobat Reader, que no caso é o usuário Alessandro. Clico em OK e eu volto para a minha estação de trabalho. Ele faz uma verificação com o servidor para verificar novas atualizações. Ele identificou que o Acrobat Reader agora está associado a esse usuário. Nessa máquina eu tenho o cliente que faz a conexão com esse servidor. Ele me carrega então o ícone do Acrobat Reader e me carrega então a associação de arquivos que até então aquele arquivo anteriormente estava desconhecido. Notem no momento que eu for abrir esse arquivo que ele vai me carregar aqui à direita a tempo de transferência do download desse arquivo. Eu clico no PDF, ele faz o download então do Acrobat Reader e me carrega já essa aplicação configurada, já instalada, pronta para ser utilizada. Lembrando que a execução da aplicação é 100% local na máquina. Nota que eu tenho aqui a execução realmente do Acrobat Reader, só que a aplicação não está instalada pelo método tradicional. Eu recebi a partir desse cliente uma bolha contendo todo o recurso necessário para executar essa aplicação, como executáveis, DLLs, arquivos de sistema.
Esse cliente da aplicação virtualizada interpreta essa bolha, carrega os executáveis e me carrega essa aplicação pronta para ser utilizada. Simples assim. Eu posso, inclusive, virtualizar outros componentes, como, por exemplo, o Java Virtual Machine. Nesse caso, eu carrego o Internet Explorer, ele me mostra que eu tenho o Java versão 1.4.1 pronto para ser utilizado. Na mesma máquina, eu posso carregar uma outra tela do Internet Explorer e eu tenho, nesse caso, uma outra versão do Java Virtual Machine, nesse caso 1.4.2. Notem aqui embaixo que eu tenho, então, as duas xícaras que identificam as duas diferentes versões de máquina Java funcionando na mesma máquina. Com isso, eu mostrei para vocês a facilidade de entrega de aplicações virtualizadas, mas também a questão de coexistência de diferentes aplicações na mesma máquina. Eu tenho nessa máquina o Windows Vista, já instalado o componente do MEDV, que permite que eu rode aplicações baseadas em outros sistemas operacionais. Nesse caso, eu tenho uma necessidade de rodar aplicações baseadas em Windows XP, como, por exemplo, o Internet Explorer 6 e ferramentas da minha própria empresa. Como é que eu faço isso com esse novo sistema? Eu simplesmente crio o ambiente, eu tenho nesse caso aqui a interface de gerenciamento, onde eu crio aqui as minhas workspaces, como é que elas vão interagir com meus usuários, como é que eu faço a entrega dessas aplicações, para quais grupos do meu Active Directory, quais aplicações que fazem parte dessa workspace que vão ser publicadas através de ícones para os meus usuários, quais sites que devem ter uma redireção automática para o meu Internet Explorer 6 e algumas outras configurações, como por exemplo a questão de rede e a questão de desempenho com alocação dinâmica de memória, dependendo do que eu tenho de máquina no cliente. Nesse caso eu tenho então simplesmente o ícone do Internet Explorer 6 na minha máquina, o usuário clica nesse ícone duas vezes e me carrega então o IE6 pronto para ser utilizado. Note que eu tenho dessa forma, em uma mesma máquina, o IE8, que eu já estou usando nesse meu Windows Vista, e o IE6 funcionando na mesma máquina, com uma experiência para o meu usuário muito mais transparente. Notem que eu tenho uma diferença na questão visual, eu tenho nessa máquina o IE8, eu tenho aqui o IE6, com a identidade visual do Windows Vista, tem inclusive uma borda vermelha que eu posso configurar a cor dessa borda para identificar que realmente a aplicação está virtualizada junto com o sistema operacional, mas o usuário consegue interagir tranquilamente com as duas aplicações sem nenhum tipo de problema. Eu posso inclusive postar minhas próprias aplicações internas nesse formato para que eu possa passar para o meu usuário a experiência de utilização da ferramenta em cima de Windows Vista, como se fosse em cima do próprio Windows XP. Eu consigo antecipar a migração para o novo sistema operacional, mantendo ainda acesso às aplicações legadas. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que tenham gostado. E não deixem de conhecer mais sobre essa e outras tecnologias Microsoft no TechNet Brasil. Lá você encontra, além de vídeos, artigos, material para certificação Microsoft, fóruns técnicos, blog dos profissionais, academias virtuais e muitos outros recursos que farão a diferença na sua carreira. Acesse www.microsoft.com/Brasil/TechNet. Obrigado.